Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Um abraço especial para nossos amigos o Anderson e o Kaique. Espero que vocês sigam firme, tá bom? Não desista, dificuldade está na vida de todo mundo. Vamos lá, vamos com muita coragem e determinação. Então, relembrando que nós já estudamos nesse período, então falamos de água, falamos do estado físico da água, falamos de ciclo da água, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, e essa semana estudaremos um pouquinho sobre o sistema urinário. Então, o que é o sistema urinário? O que ele tem que estar relacionado com a água? Então, o sistema urinário é o sistema responsável por controlar a quantidade desse líquido muito importante do nosso organismo. Então, o sistema urinário controla a quantidade de água e outras substâncias do nosso organismo. Então, esse sistema urinário, ele atua na filtração do nosso sangue. Ele filtra o sangue e mantém a quantidade. E ele extrai desse sangue o excesso de substâncias em excesso e substâncias nocivas ao nosso organismo. Verificaremos na sequência quais são os elementos, os órgãos que constituem o nosso sistema urinário, qual é o caminho percorrido pela urina no sistema urinário. E também temos a noção que esse sistema urinário ele é muito importante para o nosso organismo e durante o dia ele filtra aproximadamente 180 litros de sangue. Então o rim ele trabalha muito no nosso organismo, trabalha direto. Então ele é um sistema vital para a nossa sobrevivência. Quando o nosso sistema urinário deixa de trabalhar, então a chance de sobrevivência é a mínima possível. Falaremos também de doenças provocadas no sistema urinário, falaremos de cálculos renais, que são as pedras, falaremos de cistite e insuficiência renal. Então, que é a maior preocupação, quando os nossos rins perdem a capacidade de filtragem. Então, antes que os nossos rins percam a capacidade de filtragem, é necessário que temos a prevenção. Essa prevenção ela é executada através de exames, exame de sangue e exame de urina. O exame de sangue ele vai detectar a quantidade de creatinina presente no nosso sangue. Quanto maior a quantidade de creatinina presente no nosso sangue, pior é essa condição. A creatinina é uma substância que deve ser eliminada do nosso organismo, eliminada da corrente sanguínea. E a albumina ela é detectada na urina e, ao contrário da creatinina, ela precisa permanecer na corrente sanguínea. A albumina é uma substância importante porque ela controla a quantidade de líquidos que permanecem dentro dos nossos vasos sanguíneos. Quando essa albumina, os nossos rins não têm a capacidade de fazer com que essa albumina permaneça nos vasos sanguíneos, grande parte do líquido do nosso sangue ele é extravasado para outros meios, o que origina edemas, inchaço pelo nosso corpo. Então, uma das consequências da insuficiência renal é o inchaço. Inchaço de rosto, inchaço de perna, enjoo, fraqueza. E quando os nossos rins dão esses sinais que são facilmente perceptíveis, infelizmente tem pouca coisa a se fazer. Então, a nossa doença, a doença da insuficiência renal, é considerada uma doença silenciosa, porque os nossos rins vão sendo agravados, vão sendo danificados, e quando chega num estágio muito crítico, é que a gente começa a perceber. Então, para que isso não aconteça, devemos realizar alguns exames que vão detectar a quantidade de creatinina e quantidade de albumina. Albumina presente na urina, creatinina, a taxa presente no nosso sangue. Então, falaremos também dos cálculos renais, do cistite e da insuficiência renal. E é muito importante, as pessoas que têm quadro de hipertensão, diabetes, má alimentação, histórico familiar de doenças renais, é importantíssimo que essas pessoas frequentem regularmente o nefrologista e também realizem esses exames. Vamos verificar na sequência mais detalhes sobre o sistema urinário. Antes de falar do sistema urinário, vamos primeiro falar da água, pois a água tem grande importância no nosso organismo. Estima-se que do peso do organismo, em torno de 50% a 70% do peso do organismo refere-se à água. E essa distribuição ocorre
nos nossos órgãos da seguinte maneira: no cérebro, 75% do peso é água, no coração 75%, nos pulmões 86%, no fígado 86%, nos rins 83%, no sangue 81% e os músculos 75% do peso são representados pela nossa água, são oriundos da água. Então nós temos que o nosso organismo ele é muito dependente de água e pelo fato dele ser muito dependente de água, ele suporta um período curto com a ausência desse líquido importante. Então estima-se que uma pessoa pode suportar até um mês sem se alimentar. No entanto, esse organismo ele morre se ele ficar aproximadamente sem a quantidade necessária de água de 3 dias. Então o organismo ele morre em aproximadamente 3 dias sem água. Então, se não tem ingestão de água aproximadamente 3 dias, o nosso organismo não suporta. Por que o nosso organismo, essa água é tão importante para o nosso organismo? Porque a água tem funções de distribuir os nutrientes por todas as células do nosso organismo, eliminar as toxinas. Que toxinas são essas? Ureia e ácido úrico provenientes de metabolismo ocorridos no nosso organismo. E também essa água ela tem a função de controlar a temperatura. E nossas proteínas e nossas células precisam de uma temperatura adequada para que ocorra o seu funcionamento. Essa água ela entra no nosso organismo através da ingestão de alimentos, de líquidos e alimentos sólidos, que é a bebida e a comida. Estima-se então que da entrada diária de água, então por dia, a quantidade de água que entra, 1.500 ml refere-se a alimentos líquidos, 750 ml, alimentos sólidos e 250 ml são provenientes do metabolismo do próprio organismo. No entanto, a água entra e a água também sai. Quais são os processos que a água sai? A água sai, é eliminada do nosso organismo pelas fezes, pela urina, pelo suor e também pela transpiração. Então, sabemos que a água sai do nosso organismo através da respiração, através do suor, através das fezes e através da urina. Então, essa saída de água é representada nesse esquema aqui. 100 ml saem pelas fezes, saída diária, durante um dia. 100 ml refere-se a fezes, 200 ml ao suor, 700 ml evaporação direta e 1.500 pela nossa urina. Agora o sistema urinário. Falando em sistema urinário, logo lembramos dos rins, tá bom? Os rins são os órgãos principais do sistema urinário que executam a função principal. Qual é essa função principal do sistema urinário? Filtrar o nosso sangue. Filtra o nosso sangue para quê? Qual o objetivo de se filtrar o sangue? Procura-se tirar do sangue tudo que não é mais útil para o nosso organismo. Então, nessa filtragem do sangue, nós temos que substâncias em excesso são retiradas e substâncias nocivas, como a ureia e o ácido úrico. Então, temos aqui a urina, ela é a eliminação de toxinas e substâncias em excesso do nosso organismo. Mas o sistema urinário não é composto só dos rins. Além dos rins, o nosso sistema urinário é composto de 2 canais que são chamados de uréteres. Esses canais que interligam os rins à nossa bexiga. Então, uréteres são canais que têm a função de conduzir a nossa urina, que é produzida lá no rim, até a nossa bexiga. A nossa bexiga tem a capacidade de aproximadamente de suportar uma quantidade de água de 300 ml. E essa urina é expulsa, a saída dela da bexiga é executada por outro canalzinho chamado uretra. Então, esses são os elementos, os órgãos que constituem o nosso sistema urinário. Os rins, um par de rins, um par de uréteres, temos uma bexiga e uma uretra. Então, qual é a função do nosso sistema urinário? Então, a função do nosso sistema urinário é filtrar o sangue e, através dessa filtragem do sangue, eliminar todas as toxinas e substâncias que não são necessárias para o nosso organismo e assim produzir a nossa urina. Então, a urina nada mais é do que o resto da filtragem do nosso sangue. No entanto, quando o sistema urinário não começa a trabalhar da maneira adequada, então ele tem
algumas complicações. Essas complicações são, por exemplo, o cálculo renal, que nada mais é do que são pedras nos rins ou nos canais que conduzem a urina até a saída. Nós temos a cistite, que é proporcionada por bactérias que penetram no sistema urinário através da nossa uretra, e também insuficiência renal. A insuficiência renal, os nossos rins perdem a capacidade de filtragem, e essa incapacidade de filtragem, o problema é que não existe tratamento, não tem como um rim que tem deficiência de filtragem, ser executado algum tratamento e ele voltar com a capacidade original dele. Infelizmente, se o rim adoece, a gente vai permanecer com esse rim doente pelo longo de nossa vida. Então, os tratamentos, existem tratamentos. Quais são os tratamentos? São diálise. Essa diálise é chamada de hemodiálise e também de diálise peritoneal. Então, nós temos os cálculos renais. Os cálculos renais nada mais são do que pedras nos rins, e o especialista por tratar dos rins é chamado de nefrologista. Uma pessoa que tem cálculos renais, quais sintomas que ela apresenta? São 4 principais sintomas. Primeiro, ardor na urina, ele tem ardência urinar. Segundo, a urina dele é rosada. Terceiro, tem calafrios e febre. Então, esses são os sintomas de uma pessoa que tem cálculos renais, que são pedras que se alojam nos rins e nos canais que conduzem a urina até a nossa uretra, até a expulsão do nosso organismo. Então, os sintomas são dor e queimação urinar. A urina é rosada, a pessoa tem calafrios e febre. No entanto, para que você não tenha formação de rins, para que você cuide bem dos rins, você deve ter alguns procedimentos, alguns hábitos que contribuem para a manutenção dos seus rins. Quais são esses hábitos? Primeiro, tomar água, muita água, pessoal. A água é importante, então a ingestão de água é importante. Como você verifica se essa ingestão de água está sendo necessária? Através da cor da nossa urina. Sempre quando a nossa urina estiver o mais transparente possível, significa que ele tem menos substâncias tóxicas, substâncias ruins. Então, a nossa urina clara é sinal de que nós estamos se hidratando da maneira correta. Além da ingestão de água, nós devemos controlar o nosso peso. Uma maneira de controlar o nosso peso é através do IMC, que significa Índice de Massa Corpórea. É o número que associa a sua massa à sua altura e vai te indicar se você está no peso ideal, se você está no sobrepeso, se você está na obesidade. E também a nossa alimentação é importante. Devemos evitar o consumo excessivo de sal e de bebidas alcoólicas, de refrigerante, e também termos o hábito de executarmos exercícios físicos. Então, quais são os hábitos que nós devemos ter? Beber muita água, aproximadamente 8 copos de água ao longo do dia. Mantenha o seu peso corporal adequado. Diminua o consumo de sal, evite bebidas alcoólicas e faça exercícios físicos regularmente. Cistite. Então, nós temos que cistite é causada por uma bactéria que penetra no sistema urinário e se aloja lá na bexiga, penetra através da uretra. Normalmente, quem é mais suscetível a essa doença são as mulheres. Por quê? Porque o canal, a uretra, ela é menor. O canal que liga o meio externo até a bexiga é menor nas mulheres. Então, isso favorece com que essa bactéria chegue na bexiga. Então, essa bactéria ela provoca inflamação e infecção da bexiga, e essa inflamação e infecção da bexiga é tratada através de antibióticos. Então, antibióticos são medicamentos que agem em bactérias. Então, antibiótico é o equipamento utilizado para eliminar essa infecção de bactérias que proporciona a nossa cistite. Insuficiência renal. Então, os nossos rins perdem a capacidade de filtragem do nosso sangue. E essa falta de capacidade de retirada das substâncias nocivas do nosso organismo é detectada através de exames, como, por exemplo, exame da creatinina e da albumina. O exame
a creatinina é detectada no exame de sangue e a albumina é detectada no exame de urina. Então, temos que a creatinina. O que é a creatinina? É um lixo metabólico proveniente do metabolismo dos nossos músculos. Nossos músculos dependem de energia e essa energia é proveniente de uma substância produzida no fígado chamada creatina fosfato. Então, essa creatina fosfato, ela se aloja nos músculos e vai fornecer a energia para que esses músculos executem suas funções. E através desse metabolismo, dessa utilização dessa energia, então é liberado essa creatinina. Então essa creatinina cai na corrente sanguínea e os rins têm a função de retirar essa quantidade de creatinina do nosso organismo e liberar para a urina para ser eliminada do nosso organismo. No entanto, quando o rim não executa essa função de uma maneira adequada, essa quantidade, essa taxa de creatinina começa a ficar muito elevada no sangue. Isso daí é um problema detectado por esse exame. E a albumina? A albumina também é uma substância produzida no fígado, tá bom? Essa substância é proveniente do metabolismo de alguns alimentos, como carne, ovos, leite, queijo, e ao contrário da nossa creatinina, essa albumina é necessário que exista uma quantidade no nosso sangue. Então, essa quantidade de albumina presente no nosso sangue garante o equilíbrio correto da quantidade de água circulando nos vasos sanguíneos. Quando essa albumina ela é eliminada, os rins não têm a capacidade, perdem a capacidade de reter a quantidade necessária de albumina no sangue, essa albumina vai para a urina e essa ausência de albumina no nosso sangue proporciona que muitos líquidos saiam dos vasos sanguíneos, originando edemas do nosso organismo. Então, nós temos alguns tratamentos. Então, os rins tiveram um problema, infelizmente nós vamos conviver com esse problema a vida inteira. No entanto, existe o transplante de rins, que não é algo muito fácil, mas quando você transplanta um rim, então é uma maneira de você ter as suas funções sendo realizadas da maneira adequada. Se você não tem a possibilidade de fazer o transplante, então você tem os processos de diálise. Então nós temos a hemodiálise. A hemodiálise é a filtragem do sangue através de uma máquina. Então o seu sangue passa por uma máquina e essa máquina tem a função de filtrar o nosso sangue, realizar as funções dos nossos rins. Esse tratamento é muito desgastante. Esse tratamento é executado de 3 a 5 sessões por semana e o paciente fica de 3 a 5 horas aguardando que o seu sangue seja purificado. Outro tipo de tratamento que é a diálise peritoneal. O que consiste essa diálise peritoneal? Então, essa filtragem é realizada por uma membrana do nosso abdômen chamada membrana peritoneal. Então, é feito um catéter no nosso organismo e através desse catéter é liberado uma substância, um líquido, que entrará em contato com o nosso abdômen, com o nosso organismo e aí ocorrerá a nossa drenagem, a nossa filtragem. Então, na hemodiálise, a filtragem é realizada por uma máquina e na diálise peritoneal, a filtragem do nosso sangue é realizada através dessa membrana, chamada membrana peritoneal, uma membrana do nosso abdômen. Então, essas foram as informações, as características principais do nosso sistema urinário. Então, pessoal, finalizamos mais um tópico, estudamos hoje o sistema urinário. Espero que isso daí tenha feito algum sentido para vocês, espero que tenha tido alguma significância. E é isso daí, um grande abraço, a gente se vê aí futuramente e se Deus quiser, todo mundo vacinado. Fica com Deus e até mais.